acompanhando a tragédia no Nepal. Depois daquela avalanche de lama que matou mais de 540 pessoas, Nepal e Tibete estão em alerta para novas inundações, porque um lago se formou depois dessa tragédia, inclusive informações que temos que ele começou a transbordar. E em meio a tudo isso, a busca por desaparecidos, mais de 1.000 pessoas, 1.300, chegou a ser suspensa. Já foi retomada agora na região. Vamos falar sobre esse assunto com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, já aqui com a gente. Professor, bom dia. Bom dia, Carol. Tragédia que a gente está acompanhando. Desde cedo a gente está trazendo aqui informação. Repito, o CNN Internacional está lá, também trazendo imagens, relatos do que está acontecendo. E informação que tínhamos já nesse começo de sexta-feira era com relação à formação desse lago com bilhões de litros de água e que há um risco nesse momento de uma nova avalanche, uma nova enchente, um novo transbordamento, inclusive transbordamento do rio que teria começado, desse lago, perdão, que teria começado horas atrás. Como se deu a formação desse lago, professor? O que a gente já sabe? Olha aqui, essa aqui é a imagem. É justamente nessa região de vale, né, professor? E que ele foi formado com os detritos dessa avalanche. Nós temos uma outra imagem, uma arte que mostra o percurso dessa avalanche. Ele foi feito pela CNN Internacional. Mas essa daqui já ajuda, essa daqui ajuda bastante a gente a entender, porque, vejam, os vales, eles são muito encaixados, olha, são vales em V, os rios, eles não têm uma área de inundação, então todo o detrito que cai, ele vai se acumulando nesse vale, e o que aconteceu foi que essa avalanche, ela interrompeu parte do fluxo desse rio, ela criou um bloqueio, né, uma represa natural. Portanto, ela não tem, obviamente, a solidez de algo que foi construído para suportar todo esse volume de água que está se acumulando e, muito provavelmente, ela deve se romper dado o acúmulo de material que continua acontecendo. Então, quando desce aquele primeiro material, a geleira desprende o material e ele vai arrastando blocos de rocha, solo, uma parte disso vai rio abaixo, né, gerando essa primeira avalanche, mas uma parte posterior fica retida no próprio vale. E com isso vai represando a água que está a montante. E o pior, Carol, é que isso pode voltar a acontecer. Não só a ruptura dessa barragem, mas esse processo pode voltar a acontecer. Porque desde 1990, há um estudo que mostra que em 30 anos, de 1990 até 2020, os Himalaias perderam 12% da superfície de gelo, ou seja, as mudanças climáticas elas estão afetando seriamente as geleiras do Himalaia. E aí, levando em consideração que nessa época do ano, né, no verão, no hemisfério norte, boa parte desse gelo está nas partes mais altas. Então, quando isso se desprende, isso provoca um deslocamento muito grande do material que está abaixo, né? Então, a informação que a gente tem é que essa geleira teria desprendido material a 5.000 metros de altura e teria uma queda de 1.200 metros até esse vale. Quer dizer, um volume muito grande. Vai ganhando força. Vai ganhando força e isso tanto é que gerou aquela suspeita de um terremoto, né? Porque e depois o Serviço Geológico Americano reportou isso como um deslizamento e um evento superficial, mas com magnitude que chegou a ser reportada de 5,2, quer dizer, a magnitude de um terremoto. Infelizmente, isso pode voltar a acontecer. A gente está vendo aqui, professor, exatamente essa explicação, e é importante observarmos o que é a formação desse vale. Então, nesse momento, há um grande acumulado de água e que só vai aumentando, porque os rios que estão bloqueados vão achando caminhos, professor. Eles continuam alimentando, eles continuam tentando percorrer digamos, furando bloqueios e só buscando que caminhos. Essa represa, ela retém parte da água, então essa água vai acumulando e a notícia que a gente tem é que já existe um extravasamento dessa represa, ou seja, a água já está passando por cima dela e isso vai comprometendo ainda mais a estabilidade desse material que não está consolidado, como se fosse um entulho que ficou ali e isso, infelizmente, vai acabar rompendo em algum momento e fatalmente afetando as pessoas. E, professor, a imagem, do momento em que essa avalanche acontece, olha só, toda essa água descendo, essa é uma das imagens mais impressionantes. Essa hidrelétrica estava em construção, inclusive mais cedo a gente trouxe a imagem do resgate de
2 funcionários que estavam trabalhando. Quando vem essa avalanche, eles estavam num túnel também em construção e conseguiram ser resgatados com vida. Mas aí a gente consegue ter a dimensão da força dessa água, dessa avalanche, que vem com tudo, professor, e vai levando essa construção. Olha só, o momento exato em que essa hidrelétrica se rompe. O fato desse ser um vale encaixado, ou seja, não há uma área para se espraiar, o rio não pode se espraiar, isso aumenta o poder de destruição dessa avalanche. Quer dizer, ela desce muito confinada e o único lugar que ela tem para se espraiar, vamos assim dizer, para avançar, é na frente. Ela não tem as laterais, né, como se fosse uma margem de inundação de um rio de planície. É um rio de montanha muito encaixado, íngreme, e isso aumenta sobremaneira a destruição. Nós temos, acho que essa é a comparação, vai ser feita a comparação do que era antes. Antes, né? A imagem anterior? Esse daqui é o rio no traçado original dele, sim, antes da avalanche, e na sequência tem uma imagem que isso mostra como ficou. Olha só. Vai devastando, né? Vai levando tudo. Vai levando tudo e uma parte disso agora está represado. Olha só a destruição como fica. Carol, eu tenho relutado muito em dizer o que eu vou dizer agora, mas assim, o mundo, do ponto de vista climático, o mundo como nós conhecemos há algumas décadas, ele acabou. Ele mudou radicalmente. E uma prova disso é o que está acontecendo agora no Himalaia. Né? Ou seja, geleiras milenares estão perdendo gelo e causando esse tipo de desastre. Não é algo ocasional. Infelizmente, é algo que tende a se repetir. E aí, aumento de temperatura, professor? Sim. Por conta das mudanças climáticas, esse degelo vai se acentuando e causando esse tipo de tragédia. Aqui no nosso telão fica muito claro o que o professor está explicando para a gente. Aqui é a imagem do antes e ali a imagem de como está agora. Nessa imagem aérea do alto, a gente consegue ter a dimensão também dessa destruição. Então, até então, o curso do que seria um rio, né, professor? Ou seja, ele vai bem encaixado no vale. E exatamente por aqui você tem o curso da água e olha só, tudo tomado pela lama, professor. Então, o vale ele continua existindo com a mesma configuração, só que agora ele está tomado pela lama. E dá para perceber aqui a altura que essa lama atingiu, esses detritos, né, até onde eles chegaram nessa encosta. Não é que o rio ficou espraiado de um momento para o outro, não. Aqui é onde a lama chegou e aonde a lama se encontra atualmente. E agora a situação de alerta é pelo risco desse lago que se formou, que ele transborda, dessa ruptura. Porque a gente está falando aí, salvo engano, são bilhões de litros de água, não tem exatamente o número exato, mas as agências internacionais já reportam esse volume de água que pode, nesse momento, pressionar essa barragem que acabou se formando ali e essa tragédia se repetir mais uma vez na região. Porque, veja, mesmo que o alerta seja dado para as pessoas, fala assim, olha, tem uma barragem, ela pode romper, o problema é a inexistência de rotas de fuga. Porque muitas dessas rotas, que já são pequenas, são precárias, são rotas montanhosas, elas ficaram obstruídas. Então, as pessoas têm incapacidade de sair do local e mesmo as equipes de resgate têm dificuldade de chegar. Sim. Muitas vezes, a única alternativa são os helicópteros, que normalmente atendem as equipes de montanhistas que, durante o outono ou a primavera, buscam escalar os Himalaias. E esse atendimento fica limitado, porque as equipes de resgate dependem dos helicópteros, então o acesso também a essas áreas é muito difícil, estradas bloqueadas pela lama também nesse momento, vilarejos tomados completamente pela lama. A gente tem inclusive as imagens que mostram como as casas praticamente desapareceram em meio a essa lama que agora começa a secar e ela endurece. E isso também dificulta ainda mais o trabalho dos socorristas nesse momento. É uma corrida contra o tempo, professor. O que se passa, a gente infelizmente teve esse exemplo aqui em Brumadinho. Ou seja, aquela lama ela começa a se solidificar, aí você tem dificuldade em achar os corpos, tem dificuldade em desobstruir as áreas para que o socorro possa ser dado a quem ainda está ali na região. Então, essa tendência dessa tragédia, infelizmente, piorar ao longo
dos próximos dias, seja pela possibilidade de ruptura da barragem, seja porque essa lama, aos poucos, ela vai secando e dificultando o resgate dos corpos, o acesso às localidades. Professor, toda vez que a gente acompanha essas imagens, não tem como não ficarmos impressionados, tamanho o desespero de quem via ali a tragédia acontecendo. Professor, muito obrigada por essa conversa. Infelizmente, a gente falando aqui mais uma vez em uma tragédia e um bom dia, se possível, né? Se possível.